Meus irmãos, eu quero abrir a Bíblia com vocês novamente. Um texto que o nosso pastor já leu na abertura do culto. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20 em diante. Nós vamos ler, meus irmãos, nós vamos ler apenas os versículos que o nosso pastor já leu, o texto que a igreja já teve contato. Vamos ler novamente para meditar em algumas coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração para essa noite, tá? Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20, a palavra do Senhor diz assim. Eu leio na versão internacional. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. A igreja pode dizer amém? Amém. Texto precioso, meus irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração nesse texto. Acima de tudo, guarde o coração. Essa é a palavra e é aqui que temos a meditar nesta noite. Os irmãos que não estavam aqui pela manhã e acompanharam o culto, haverão de considerar uma grande coincidência essa mensagem em função do que Deus falou conosco através do pastor Antônio José pela manhã. Mas não foi combinado. A gente não sabia o que o outro ia pregar. É aquelas coincidências de Deus mesmo. E o pastor pregou sobre perigos que nos ameaçam e advertências que nos salvam. E trouxe uma extensa argumentação no decorrer da mensagem sobre o coração sobrecarregado. Né? E falou dos perigos que campeiam o coração. Né? E vale a pena, se os irmãos não acompanharam o culto, assistir depois, porque eu tenho a impressão que é uma mensagem que continua, mesmo sem a gente ter combinado sobre isso. E vamos para a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro muito especial na Bíblia. Ele faz parte do que nós chamamos de literatura de sabedoria das Escrituras. E, na verdade, provérbios na Bíblia tratam-se de máximas, de princípios de sabedoria que orientam a vida reta. É isso que a gente tem em Provérbios. A forma de tratamento que a gente tem no livro é como se estivéssemos, especialmente os primeiros capítulos, e esses são creditados mesmo à autoria de Salomão, é como se estivéssemos diante de um diálogo de um pai já idoso, sábio, com um filho jovem, ingênuo, que ainda está conhecendo a vida, suas armadilhas, seus perigos. E a gente tem claramente, nas palavras do livro, essa relação e essa interação, esse diálogo de um pai com o filho, literalmente. Um pai ensinando o filho sobre a vida, um pai que já conheceu as estradas da vida, os perigos, tudo que pode colocar em risco a integridade de um homem, e ele ensina o filho sobre os caminhos que ele deve seguir, os lugares que ele deve evitar, para que ele seja bem-sucedido. É óbvio que o cerne dessas instruções e conselhos sempre giram em torno de uma palavra que é muito cara no texto, que é a palavra sabedoria. A sabedoria em Provérbios é a capacidade que você tem de utilizar o conhecimento de Deus para uma vida reta, para uma vida íntegra. Essa é a forma que o autor compreende essa palavra. E a gente vê o tempo todo esse estímulo do pai com o filho, dizendo ao filho aquilo que ele deve fazer e também o que ele não deve fazer. Quando a gente lê, especialmente o capítulo 4, nós estamos naquele momento em que o pai insiste com o filho para que ele abrace a sabedoria, para que ele não seja um ouvinte relapso, esquecido, negligente. A insistência do pai, no capítulo 4, é que o filho retém aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele tem falado. A gente tem isso durante todo o capítulo, e eu poderia passar rapidamente mostrando os irmãos, desde os primeiros versos, ele dizendo: filho, ouça a instrução do seu pai.
esteja atento ao que eu estou dizendo a você. O ensino que eu ofereço a você é bom, não abandone a minha instrução. Mais uma vez no verso 6 ele diz, não abandone a sabedoria, ela protegerá você. Ame a sabedoria, ela cuidará de você. No verso 8 ele diz, dedique autoestima à sabedoria, ela exaltará você, ela te honrará, basta que você a abrace. E ele vai, durante todo o capítulo, insistindo, praticamente repetindo as mesmas coisas. Filho, não se desligue do que eu tenho a dizer, não se despeça do que eu estou ensinando, abrace isso, se conecte àquilo que eu estou ensinando a você. No verso 10 ele repete, ouça meu filho, aceite o que eu estou dizendo a você, porque assim você terá a vida longa. No verso 11 ele diz, eu conduzi pelo caminho da sabedoria, eu encaminhei por veredas retas, meu filho. Assim como você, se você seguir elas, seguir esse caminho que eu tenho dito, você não encontrará obstáculo. E quando você correr, você não vai tropeçar. Aí chega no verso 20, mais uma vez ele diz, filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca perca de vista o que eu estou dizendo. Guarde fundo no seu coração. E aí ele dá um motivo para isso no verso 22. Porque são vida para você. São saúde para o seu corpo. E aí depois que ele insiste. É como se ele desse uma pausa no que ele está falando. E no verso 23 ele diz, acima de tudo, sobre todas as coisas que eu tenho dito a você, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Talvez na sua versão diz, porque dele procede as fontes da vida, porque dele procede as saídas da vida. Depende da sua versão, vai dizer dessa forma. E o Senhor falou ao meu coração nesse texto, meus irmãos. Nós ocidentais, talvez no mundo contemporâneo, temos rapidamente duas definições para o coração, que não bate com aquilo que a Bíblia entende sobre ser o coração, sobre o que é o coração. E por que essa preocupação tão grande da sabedoria bíblica quanto ao dever de se guardar e de se proteger o coração? Se a gente perguntar e talvez pesquisar em algum site de pesquisas na internet sobre o coração, rapidamente, imediatamente, você vai ter uma definição biológica, que é a primeira ideia que a gente tem. O coração como um órgão muscular, que bombeia o nosso sangue através dos vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório. Isso é o coração. É a definição física, biológica que talvez tenhamos de cara. Mas também nós temos, no nosso contexto ocidental, a ideia de coração atrelada à ideia de sentimentalismo, a ideia de emocionalismo. Quando você diz, essa pessoa tem um coração grande, você está dizendo que essa é uma pessoa sentimental, é uma pessoa que age pelas emoções. Então, também, no nosso contexto, o coração fica ou atrelado, literalmente, à ideia física desse órgão que bombeia o nosso sangue, ou uma ideia figurativa de algo que tem a ver com sentimentalismo, com emoção. Mas na Bíblia, o coração, pelo menos em Provérbio, nem é uma dessas coisas, não é uma e nem é outra. O coração na Bíblia tem um sentido muito mais amplo, muito mais completo. Na Bíblia, especialmente em Provérbio, o coração representa o centro do nosso ser, é o âmago do nosso ser, incluindo aqui nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades, nossa personalidade, nossa espiritualidade. O coração é o centro da vida. E como diz bem o sábio pai ao seu filho no texto, é dele que procede as fontes da vida, dele depende toda a vida, porque tudo está atrelado ao coração. Os nossos sentidos, nossas ações, nossas omissões, nossas atitudes, nossas palavras, elas estão atreladas ao nosso coração. É assim que a Bíblia entende o coração como sendo o centro em que irradia tudo o que acontece conosco. E me parece que é bem sugestivo, porque é isso que também fisicamente o coração faz. Mas na sabedoria bíblica, o coração é aquilo que determina tudo da sua vida, o que você fala. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Os seus olhos, seus sentidos, suas ações, seus sonhos, seus anelos, seus anseios, tudo está atrelado ao que o seu coração armazena, ao que o seu coração comporta. Um escritor bíblico, ele usa uma frase que eu gosto, que ele diz, os ouvidos ouvem, os olhos veem aquilo que o coração ama. Os sentidos estão
capturados por aquilo que o coração pede, por aquilo que o coração deseja. Por isso que o sábio tem essa preocupação. E a preocupação dele a respeito do coração é justamente porque o coração é como se fosse uma fonte que nutre toda a sua vida. Jesus falou disso, meus irmãos, em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o contrário também é verdade. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. O coração é uma fonte que nutre a vida. Aquilo que está no seu coração é um tesouro que desencadeia em ações, em palavras, em atitudes. Quem você é, o que você faz e deixa de fazer, é o que está armazenado no teu coração, é o teu coração que alimenta a vida que você vive, o jeito que você se relaciona. Por isso a preocupação da Bíblia e da sabedoria bíblica com esse cuidado e essa proteção devida ao coração. Mas aí o Senhor, meus irmãos, vivificou no meu coração esse texto justamente para que eu pudesse enxergar com a igreja alguns ensinamentos que a gente pode ter dessa imagem bíblica do coração. O que a gente pode aprender com essa imagem bíblica do coração, meus irmãos? Como o âmago, como o cerne, como o centro do nosso ser. O que nós podemos aprender? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que a imagem bíblica do coração nos ensina que nós somos determinados pelo nosso coração. E eu tenho dito isso e agora afirmo como um ensino e como uma lição preciosa que a gente precisa levar para casa e nunca esquecer. Nós somos determinados pelo nosso coração. E quando eu faço essa afirmação, eu me proponho a perguntar algumas coisas. Por exemplo, o que reverbera do nosso coração para a nossa vida? Se nós somos determinados pelo nosso coração, o que nossas ações dizem sobre o nosso coração? O que nossas palavras dizem sobre o nosso coração? O que a forma que nós vivemos fala sobre o nosso coração? Ora, se do coração procede as fontes da vida, o que os meus anseios, meus sonhos, meus medos, o que minhas preocupações dizem sobre o meu coração? Pense sobre isso. O que o seu modo de vida fala sobre o seu coração? E é interessante que a Bíblia, ela estimula a gente a fazer esse tipo de exame, de autoanálise. A Bíblia nos estimula a olhar o coração. Sábios, profetas, homens de Deus, oraram pedindo ao Senhor que Deus sondasse o coração. Salmo 139 é uma oração maravilhosa do salmista, dizendo: Deus, olha o meu coração, sonda. Verifica aqui como está ele, o que tem dentro dele, veja se tem alguma coisa impura, se tem algum caminho mau. Dê uma olhada aqui, Senhor, faça aqui um exame para ver como é que está esse coração, porque às vezes a gente não percebe, a gente não tem capacidade de discerni-lo de maneira adequada, mas é importante, e o próprio Jesus nos estimula isso. Eu vejo isso de forma tão sutil, quando os discípulos de João Batista estavam já sabendo sobre Jesus, e eles começam a ficarem ansiosos, inquietos, interessados em conhecer Jesus, e o primeiro deles foi o irmão de Pedro. A gente vê Jesus chamando os discípulos e logo relaciona o chamado ao momento da pescaria, e por vezes perdemos de vista que alguns daqueles homens já sabiam muito sobre a esperança messiânica, a expectativa do Messias. Alguns deles eram inclusive seguidores de João Batista, e um desses homens era André, o irmão do Simão Pedro. E quando André ouve falar de Jesus, ele fica muito interessado em seguir Jesus, em conhecer Jesus. João fala disso, meus irmãos, no seu capítulo 1. E é interessante que quando André vai até Jesus, que ele chega perto de Jesus, que Jesus percebe ele interessado em segui-lo, Jesus fez uma pergunta que, talvez essa seja a pergunta que mais importe no nosso caminho, na nossa espiritualidade, no discipulado de uma pessoa. Que pergunta foi essa? O que você deseja? Interessante, né? O homem está aqui perto de Jesus, aí Jesus olhou para ele e disse: o que é que você deseja? Jesus não perguntou no que é que você crê, Jesus perguntou o que você deseja. É como se Jesus dissesse: o que é que tem no seu coração? Essa palavra deseja aqui, no original, é a mesma palavra que os autores bíblicos traduzem para a palavra buscar. Por exemplo, quando Jesus diz buscai o reino de Deus, é a mesma palavra do grego para essa palavra aqui. Perceba que Jesus está perguntando para André sobre os seus anseios,
sobre o seu anelo. Jesus não está perguntando questões relacionadas sobre as suas crenças, seus valores, sobre o que ele acredita. Não, Jesus está perguntando sobre o que ele deseja. Essa é uma pergunta que vale 1 milhão. O que você deseja? Diz muito sobre você. E essa é a pergunta que talvez mais importe no discipulado. O que está no seu coração? O que esse coração produz em você, no modo de vida que você tem vivido? E Jesus quer que a gente faça esse tipo de autoexame, gente. E aí é interessante que, lendo um livro de um autor que eu gosto muito, pastor, muitos irmãos leem e gostam, a W. Tozer, e ele propõe um caminho da gente poder, quem sabe, sondar o coração e verificar algumas coisas. Porque é interessante, gente, a implicação disso para a vida cristã, é que a dimensão dos nossos afetos e amores tem grande influência sobre nós. Por isso que interessa Jesus saber o que está no nosso coração. Por isso que quando Jesus olha para a gente, diz o que tem no seu coração. Porque Ele está cônscio, Ele está ciente de que o que está no seu coração determina em grande medida quem você é, o que você faz, o que você pretende da vida. E aqui a gente precisa olhar essa imagem, confrontando, talvez o paradigma que moldou a mentalidade moderna, sobretudo a partir do pensamento de Descartes, de que penso, logo existo. O homem é uma caixa pensante. Portanto, ele se constrói e ele vive, ele se realiza a partir da capacidade de refletir, a partir da capacidade de pensar. E isso é terrivelmente reducionista, pelo menos do ponto de vista bíblico. Porque o homem não é só reflexão, o homem não é só pensamento, o homem também é emoção, é sentir, é desejo. O homem é sobretudo amor. E são os amores que moldam a gente e determinam a vida que temos e levamos. Por isso que importa para Jesus o que está no nosso coração. E aqui reside, por exemplo, eu já tenho falado no púlpito, talvez o ponto da grande crise das pessoas. Talvez você já tenha vivido isso. Por que de repente eu sei o que é certo e não faço? Por que de repente eu estou num culto e Deus fala e eu entendo o que falou, eu vou lá na frente, eu me reconcilio, eu me comprometo que a minha vida mudará definitivamente a partir dali, e eu me lembro daquilo 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas 2 semanas depois aquilo sumiu da minha mente e eu já estou fazendo as mesmas coisas. Porque o problema nem sempre está aqui, o problema está aqui. A cabeça pensa, você sabe o que é certo, mas não consegue fazer o que você sabe que é certo. Você já viu aquelas pessoas que conhecem tudo de Deus? Sabem teologia, doutrinas da Bíblia, citam versículos, eles sabem, a cabeça está aqui. Mas por causa do coração estar direcionado para falsos amores, eles simplesmente são dominados justamente aqui. Essa, por exemplo, é a grande cilada e armadilha que traga muitos jovens cristãos no ambiente universitário. Eu já citei isso aqui algumas vezes. Quando os apologetas cristãos começaram a descobrir os perigos do racionalismo moderno no ambiente universitário, foi aquela corrida, todo mundo produzindo livros, defenda a sua fé, prove que Deus é verdadeiro, aquela célebre discussão e debate, criação, evolução, e aí corremos, preparamos os nossos jovens, produzimos dezenas de livros, ensinamos em salas de aula, defenda a sua fé. A fé, ela tem bases plausíveis de racionalidade lúcida, então conheça a sua fé, prove que Jesus ressuscitou, evidências. Há um autor que escreveu uma série de livros sobre evidências que exigem um veredito, evidências da ressurreição de Cristo, livros que provavam a racionalidade e que capacitavam os nossos jovens para enfrentar a universidade, chegar, sentar no banco e lidar com naturalismo, com racionalismo, com todo tipo de combate à fé. Preparamos muito bem. E onde é que continuou sendo a armadilha para os nossos jovens na universidade? Não eram as ideias que eram ensinadas e que capturavam as suas mentes. Sabe qual é a maior armadilha, a maior cilada, que continuou e continua sendo um lugar de extremo perigo para os nossos jovens? Aquilo que seduz seus corações. Sabe o que é que seduz seus corações? As amizades. Os trabalhos em grupo à noite.
que vai lá preparar o seminário, aí de repente é só ele crente, aí tem uma bebidazinha, tem uma coisinha inocente, uma brincadeirinha, vamos ali na balada, não, mas eu sou crente, vamos. Aí chega lá, conhece alguém, começa a se interessar, aí se envolve. O que é que está sendo capturado aí, gente? A cabeça está bem certinho. Se lá no meio da balada levantar uma discussão sobre a racionalidade da fé, ele defende bem direitinho porque que Jesus é verdade. Mas onde é que ele está perdendo o conflito? Aqui, no coração, sendo tragado por uma relação fortuita, casual, por alguém que ele se interessou. A amizade do dia a dia, que captura ele paulatinamente, sem pressa, porque é assim que o coração é tragado pelo ritmo natural da liturgia da vida. Há um grande autor que escreve sobre isso, os hábitos. Não tem pressa, vamos aqui, brinca aqui, resiste, no outro dia, mas o coração está sendo moldado, e um dia ele se abre para aquilo, e quando ele se abrir, a pessoa está perdida, porque quando o coração vai, aí a guerra se foi também. É por isso que Jesus diz, olha o coração, o que você deseja? O que está no seu coração? E aí o Tozer, profeta Tozer, ele dá algumas pistas de como a gente pode fazer essa autoanálise. Isso talvez sirva para nós aqui nesta noite. E a primeira coisa que o Tozer nos sugere a fazer é observar o que de fato nós mais desejamos. Ele diz assim, basta ficarmos quietos, aguardando que a agitação dentro de nós se acalme, e a seguir prestar cuidadosa atenção ao íntimo e ao clamor que está dentro de nós. Pergunte ao coração, o que você desejaria ter no mundo? Rejeite essa resposta convencional que a gente diz assim rapidamente. Insiste em obter a verdadeira resposta. Quando você tiver essa resposta, você saberá o que tem no seu coração. Você saberá o tipo de pessoa que você é. Quando você descobrir o que você mais deseja na vida, nessa hora você descobrirá o que tem no seu coração. Aí o Tozer dá uma segunda sugestão. O que você mais pensa? As necessidades da vida nos induzem a pensar em muitas coisas, diz ele. Mas o teste real do coração é descobrir sobre o que pensamos assim voluntariamente, sem nenhum estímulo externo. Nossos pensamentos irão com toda probabilidade agrupar-se ao redor do tesouro secreto do coração, e aí nós estaremos sendo revelados. E aí Tozer aqui, ele cita uma fala de Jesus, e que também Agostinho citou, aonde estiver o teu coração, ali estará, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver aquilo que mais importa para você, ali estará os teus olhos. Então, no que você pensa? No que você mais pensa? Você está em casa, o pensamento vagueou, não tem nenhum estímulo externo, e aí o pensamento é tragado por algo. O que é esse algo? Estou dando uma pistazinha boa para você exercitar amanhã, segunda-feira, não é não? Terceira coisa, como você usa seu dinheiro? Parece uma coisa boba, né? E aqui nós devemos ignorar aqueles assuntos dos quais nós não exercemos pleno controle. Por exemplo, nós devemos pagar imposto, prover as necessidades da nossa vida, da nossa família, pagar nossas contas, né? Isso é rotina e é o dinheiro que a gente tem que gastar mesmo. Mas imagine o dinheiro sobrando. O dinheiro sobrando e você tendo ali nas mãos aquele dinheiro em que ali não há mais nenhum compromisso com aquele dinheiro. Com quem você gasta agora? Com o que você gasta o dinheiro que sobra? Fala muito sobre o seu coração. Fala muito sobre você. A quarta pista do Tozer. O que você faz das suas horas de lazer? Não estou fazendo nada agora, não tenho nenhum compromisso. Grande parte do nosso tempo é para atender às exigências de uma vida civilizada e corrida como a nossa. Mas o que você faz do tempo livre? O que você faz? Você está em casa sem fazer nada. O que você faz nessa hora? Pega o celular, o que você faz? O que você faz nessa hora com o tempo livre? Diz muito sobre o seu coração. O coração domina a gente, ele molda a gente. Sem que a gente perceba, ele está controlando e impulsionando a gente a agir justamente de acordo com o que está lá dentro dele. É uma fonte, gente. São as saídas da vida, como diz o sábio. Mas a quinta coisa, qual é a companhia que você mais gosta? E aqui o Tozer está fazendo valer
a lei que a gente chama a lei da atração moral. O que é a lei da atração moral? Nós somos atraídos a conviver e a se relacionar com pessoas que têm afinidade conosco. Então, seus amigos dizem muito sobre você. Quem você gosta de sentar e tomar café. Imagine, qual é a companhia que você gosta? Se você pudesse agora, em casa, tranquilamente sozinho, escolher alguém para sentar na mesa com você e jantar, isso diz muito sobre você. A resposta que você daria a essa pergunta. Porque as nossas companhias dizem sobre nós. Nossos amigos de jornada, com quem compartilha a refeição conosco, com quem divide o nosso tempo ocioso, diz muito sobre o nosso coração. E aí a sexta pista que ele dá é quem e o que mais admiramos. O que você admira? Que você admira assim, como eu admiro. O que você mais admira? O que você se imagina olhando e olhando admirado sem ter pressa de sair dali? O que você se pega e se encontra cativo durante o dia, sem pensar nos compromissos que você tem antes e depois daquilo? Isso diz muito sobre o seu coração. Eu estou tornando isso muito prático, meus irmãos, para isso não ser uma mera abstração. Para a gente entender claramente como a gente pode, mesmo no exercício de autoexame, olhar o coração e olhar dentro de nós e enxergar o que nossas ações dizem sobre o nosso coração, o que nossos pensamentos, o que nossas omissões, nossas palavras dizem sobre o nosso coração. Mas aí quando a gente olha a imagem bíblica do coração, nós somos levados a uma segunda verdade, a uma segunda lição muito importante. E a segunda lição é essa: Deus fez tudo muito bom, mas o pecado corrompeu o nosso coração. Eu comecei dizendo que o coração determina a nossa vida, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras. E disse com isso que a gente deveria sempre ter essa capacidade de autoanálise, de autoexame. Mas agora, em continuidade a isso, eu devo lhes afirmar, meus irmãos, o nosso coração está terrivelmente afetado pela queda e pelo pecado. O nosso coração já não é mais confiável. Embora o próprio Deus tenha nos constituído assim, e feito o nosso coração ser o centro do nosso ser. E por que Ele fez isso? Sabe por que Deus fez assim? Porque a intenção de Deus é que o amor fosse o elo entre nós e Ele. Deus fez o coração ser o lugar que rege a sua vida, para que justamente do coração brotasse a iniciativa dessa relação com Ele. Deus não quis que você seguisse Ele apenas porque Ele é grande e poderoso, apenas porque Ele te criou, apenas porque Ele estabeleceu regras e quando não obedecidas, isso te causa mal, isso te causa dor, isso traz consequências a você. Tudo isso é a cabeça que processa, gente. Deus quis e Deus desejou que a fonte da nossa relação com Ele fosse o nosso coração. Tudo que Deus sempre quis foi que nós o amássemos e desfrutássemos do seu amor. É por isso que Ele fez a gente assim. Mas olha a notícia terrível que eu tenho a dizer hoje. O pecado estragou tudo. Nós estragamos tudo, porque quando pecamos, o nosso coração se corrompeu. O nosso coração ficou intragável. Agostinho fala disso na sua célebre frase do seu livro Confissões: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Nós somos criados por Ele e para Ele. Nós somos criados para Deus, para descansar nele, para se realizar nele, para desfrutar da sua vida e da sua companhia, e isso ser fonte plena de satisfação para nós. Essas palavras do sábio pastor e pai da igreja Agostinho, ela atesta isso, o coração como centro dos nossos anseios mais profundos. E Deus nos fez assim para que o coração fosse como uma espécie de GPS, que nos guiasse até Deus, que nos levasse até Deus. O coração fosse, meus irmãos, esse lugar, e que como se uma força gravitacional nos atraísse para a sua verdadeira fonte de prazer e satisfação, que deveria ser Deus. Mas o pecado corrompeu isso.
Nós fomos feitos para amar e ser amados pelo nosso Criador, pelo Deus que nos criou, meus irmãos. Mas o nosso pecado corrompeu o nosso coração. Ele alterou o nosso coração. E o que Ele fez com o nosso coração? Como é que o nosso coração se tornou a partir da nossa queda e do nosso pecado? Jeremias dá essa resposta no capítulo 17, versículo 9. E nesse versículo ele diz que pelo menos duas coisas aconteceu com o nosso coração. Primeiro, o nosso coração se tornou enganoso. Se tornou enganoso. E essa palavra no hebraico, ela poderia ser traduzida como traiçoeiro. O nosso coração ficou traiçoeiro. O nosso coração ficou terrivelmente doente. E aqui Jeremias diz, ele ficou desesperadamente corrupto. O coração ficou enganoso, traiçoeiro, astucioso, e ficou desesperadamente corrupto, muito doente, frágil, perverso. Foi assim que o nosso coração se tornou. Ele se tornou, meus irmãos, sabe, um lugar cheio de armadilhas para a gente. Porque ele agora não é mais controlado e dominado por nós. Ele é, meus irmãos, traiçoeiro. Nos engana. Quantas vezes somos tragados pelo coração? De repente, um homem é tragado por um falso amor, uma aventura, e em nome disso, ele deixa uma mãe com filhos que é a sua esposa, e vai embora da casa que ele jurou cuidar, até a morte separar ele daquela mulher. O coração é traiçoeiro. Quando você percebe estar numa cilada e numa armadilha, completamente cego, dominado, controlado, sem saber sair dali. Esse é o coração agora no estado de queda, gente. E há pelo menos duas coisas que acontecem como desdobramento dessa definição que Jeremias dá. E a primeira é que o coração não é mais confiável, porque agora ele guia a gente para um destino longe de Deus. Se o coração do homem criado por Deus era um GPS que nos levava até Deus, porque ele foi feito para capturar Deus e buscar Deus e encontrar Deus, é como se esse GPS tivesse bugado, gente, e agora ele estivesse levando a gente para um falso destino. É como se ele estivesse nos dizendo, eu estou te levando para a tua felicidade. Ele diz isso para a gente. É isso que o homem ou a mulher, buscando o pecado, buscando, meus irmãos, a aventura, buscando a vida desregrada, é convencido pelo próprio coração. Tu está indo em busca da felicidade. É isso que a mulher que está deixando a casa, o marido e os filhos diz para ele, eu mereço ser feliz, eu estou indo buscar a minha felicidade. É o coração dizendo, vai, só que esse é o destino que não está indo para a fonte de felicidade, porque a felicidade continua sendo o Deus Criador dos céus e da terra. Levante sua mão para adorar Jesus esta noite. Aleluia, aleluia. O coração não é mais confiável, você precisa saber disso. Esse GPS está com problema. Você está indo em outra direção. A vozinha lá está dizendo, você está indo para ser feliz. Você está indo para ser uma pessoa realizada. É porque o coração foi feito para isso. Para desejar isso e buscar isso. Só que como ele bugou, como ele está corrompido, ele agora não é confiável. E ele está levando a gente para longe da nossa fonte da verdadeira felicidade. O que é pior, o texto vai mostrar, em segundo lugar, que agora o coração dessa forma experimenta o desespero que os falsos amores produzem. Porque ele chega lá com a promessa de ser feliz. Ele chega lá com a promessa de que, enfim, ele vai ter a vida que ele sempre mereceu. Aí quando ele chega lá, ele descobre que era uma armadilha, era um falso Deus, não tinha isso para oferecer. E quando ele descobre que foi enganado,
Quando o coração descobre que foi iludido, ele se desespera. Pessoas se matam nessa hora. Ou então, são levadas a pensar que não é feliz porque a dose foi pouca. Aí toma mais droga, mais bebida, mais vida licenciosa. Não, você não é feliz porque você não se jogou. Você ainda não se entregou. Se entregue, aí se entrega. E se entrega e descobre que não tem, que não é feliz. E aí se desespera. As pessoas são desesperadas porque são enganadas por um coração desesperadamente corrupto. O que é pior, que para além do desespero, vem essa sensação da insatisfação e da degradação, a incompletude. Aí a pessoa tenta projetar isso trabalhando dia e noite. A pessoa tenta sublimar isso em alguma coisa para silenciar aquele grito que Agostinho diz: só encontrarei repouso quando eu estiver nele. Quando eu estiver nele, o coração busca ele. E aí o desespero da insatisfação, não está satisfeito nunca. Troca de carro todo ano, não está satisfeito. Troca de casa nova, corre na empresa e age de todas as formas possíveis para subir e chegar lá no mais alto que pode, não está satisfeito. Tem filhos, não está satisfeito. Tem esposa, não está satisfeito. Tem amante, não está satisfeito. Vai para a noitada, não está satisfeito. Bebe, não está satisfeito. Droga, não está satisfeito. Não está satisfeito. E ele vive esse desespero de não estar satisfeito. E o que é pior, ao seguir falsos amores e falsos deuses, ele experimenta uma espécie de verdadeira degradação, de degeneração, porque essa é uma das coisas que a idolatria faz com o ser humano. A idolatria, além de deixar o homem longe de Deus, a idolatria perverte e corrompe o ser do homem, o dissolvendo, o destruindo. O Salmo 115, que é um texto sobre idolatria, diz que quem adora ídolos torna-se semelhante a esses ídolos. Jeremias 2, quando Deus vai denunciar o pecado do seu povo que o abandonou, e ali é uma imagem muito melancólica. Deus dizendo: eu me lembro do meu povo quando ainda era uma jovem donzela, caminhando de braços comigo pelo deserto. E aí chega naquela nostalgia de Deus, ele diz: o meu povo cometeu 2 graves pecados contra mim. Primeiro, me abandonou. Segundo, buscou para si cisternas rotas. Aí lá na frente Deus diz: o que é pior é que ao seguir e abraçar os falsos deuses que são inúteis, o meu povo também tornou-se inútil, porque você é consumido pelo que você adora. Você se torna muito parecido com aquilo que você muito ama. Aquilo que você adora te devora, te destrói, te deforma. Eu acho tão espetacular essa citação do David Wallace, e eu até anotei para mostrar isso para os irmãos sobre o perigo disso. David Wallace diz: adore o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado na vida. Você jamais sentirá que já tem o bastante. Adore o seu próprio corpo e sua beleza exterior, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo for passando, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser levado. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros, para afastar o medo. Adore o intelecto, ser visto como alguém inteligente, acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. É isso que os falsos amores fazem com você. Te destrói e te causa desespero, porque não te satisfaz e não te realiza. É interessante, os músicos podem vir se aproximando, que na continuidade desta fala de Jeremias, que quando Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e terrivelmente perverso, Jeremias vai dizer que por causa disso ele se tornou, pastor, um lugar inacessível ao ser humano.
Esse coração agora, desse modo como ele está, ele agora é uma terra inabitada e incapaz de ser acessada por nós. E é por isso que o profeta lança essa pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Noutra tradução diz: quem é capaz de conhecer esse coração perverso e mau? Aí eu acho tão maravilhoso a continuidade, porque é como se essa pergunta estabelecesse um silêncio que não há resposta do lado de cá, do lado dos humanos. Mas é como se bradasse uma voz lá de cima, e dos céus Deus dizer: o versículo seguinte diz: eu, o Senhor, sou capaz de compreendê-lo. Eu, o Senhor, sou capaz de conhecer esse coração como ele está. Adore a Deus nesta noite, porque você não está perdido. Porque o coração assim estaria, gente, meus irmãos, sem a menor condição de ser mudado e alterado. Afinal, não somos capazes de habitá-lo mais, de acessá-lo mais. Ainda bem que Deus grita de lá e diz: eu entro aí. Eu entro no teu coração. Eu sei o que tem dentro dele. Eu sou capaz de sondá-lo. Está feio, perdido, cheio de manchas, cheio de pecado, cheio de maldade, de desejos maus, de intenções maus. Eu sei, seu coração está assim. Você não é capaz de dominá-lo, você não é capaz de entendê-lo, você não é capaz de sondá-lo. Mas não se desespere. Eu, Senhor, posso entrar, posso sondá-lo. E aqui a gente tem a boa notícia, gente. Porque se Deus é capaz disso, nós temos agora a preciosa lição de que a salvação em Cristo, ela opera uma mudança radical no nosso coração. Se o pecado corrompeu, perverteu, adoeceu ele, deixou ele mortalmente enfermo, terrivelmente enfermo, a salvação de Deus é justamente a mudança do coração. Ezequiel profetizou sobre isso no capítulo 36 e versículo 26. Deus falando: eu darei a vocês um coração novo. Esse aí está perdido, está corrompido demais. Esse aí está terrivelmente enfermo. A doença dele é para a morte. Mas não tem problema. Eu vou fazer um transplante de coração em vocês. Eu vou tirar esse que não serve mais, que está doente, que está corrompido. Eu vou colocar um novo. Eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou mudar tudo para que as condições... isso aqui, gente, é profilaxia. Deus não muda só o coração, Ele muda o espírito. E Ele muda o espírito para que as condições favoreçam agora o novo coração pulsar a vida nova que agora temos. E aí Deus diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. No que implica essa boa notícia? Primeiro, implica que agora o nosso coração é recalibrado. Eu preguei sobre isso alguns tempo atrás, mas é como se o GPS bugou, né? Você lá reinicia e ele se orienta, aí diz assim: recalculando a rota. Você já ouviu essa vozinha? Pois é, isso acontece quando o coração é mudado. Aí o Espírito dentro de nós diz: recalculando a rota. Não é mais para os bares, para as boates, para os falsos amores. Agora é para Deus. Porque tudo que você sempre quis era Ele. Tem um vazio em você, isso diz o grande filósofo Blaise Pascal. Tem um vazio do tamanho de Deus em você. Só Ele pode preencher. E agora o coração recalibrado, ele vai levando a gente para Deus. Ele vai agora se encontrar com a sua fonte de verdadeira felicidade e realização. E agora recalibrado, a rota recalculada,
Nós somos capazes de algo que longe de Deus não somos verdadeiramente. Agora nós somos capazes de amar a Deus. Nós cantamos aqui, nós cantamos o hino aqui, o 169. Longe do Senhor andava, num caminho de horror, por Jesus não perguntava, e nem queria o seu amor. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Aí o que diz depois? Nem minha alma desejava a eterna salvação. Mas agora a gente pode amar a Deus de novo. A gente pode amar a Deus, porque Ele amou sempre a gente. Mas Ele é tão bom que Ele nunca quis essa relação baseada na opressão, na dominação arbitrária. Ele poderia ter a humanidade inteira cativa a Ele, ajoelhada, obedecendo a Ele em tudo que Ele quisesse e desejasse. Podia ou não podia? Podia. Mas Ele quis que fosse por amor. E Ele se permitiu fazer tudo o que Ele fez, para que o nosso coração agora voluntariamente o amasse, o desejasse. Feche os seus olhos. Porque se você se imaginar agora amando a Deus, isso é um coração novo que já está em você. Se você se imaginar agora desejando Deus, sentindo a presença de Deus, já foi feito um transplante em você. Se algum dia na presença de Deus, em algum momento de enlevo espiritual, você percebeu uma suspensão temporal da realidade ali, e quem sabe disse: Deus, a vida poderia acabar agora, não precisaria mais ter, depois disso aqui, eu viveria a minha eternidade nesse lugar, sentindo o que eu estou sentindo, é o novo coração agora, conectado com a sua fonte de alegria. Aleluia, aleluia. E agora você experimenta satisfação nele. Fique de pé, por favor. Você experimenta satisfação nele. Sabe, tem pessoas aqui que provam isso que eu estou dizendo agora, porque estão passando um monte de luta em casa, está faltando um monte de coisa na sua casa, problemas, enfermidades, questões familiares. Se você fizesse aqui uma lista de necessidades suas, talvez um caderno inteiro não desse conta. Mas você está aqui, alegre, e não sentindo falta de nada. Esse é um milagre de ter Deus como nosso pastor, gente. Você agora tem plena satisfação. E aí eu quero terminar essa palavra agora com um convite, porque a pergunta que a gente precisa fazer agora é: como é que eu vivo a partir disso, pastor? Você vive agora a partir da realidade de que você foi transplantado. Você tem um novo coração. O que uma pessoa que recebe um novo coração faz, gente? Ele vive uma vida nova, não é não? Quando uma pessoa faz uma cirurgia, gente, de redução de estômago, ele precisa ir num psicólogo, para reaprender aqui na mente, a viver a vida nova que ele tem, de ter agora, gente, de não ter mais a capacidade de se alimentar como ele se alimentava antes. É isso que Paulo diz lá no Romanos capítulo 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem um novo coração agora, os hábitos mudaram, a vida é outra agora, os valores são outros. Agora você deseja outras coisas, você alimenta esse coração com um outro estilo de vida. Você não vai mais ali onde estragou o teu coração velho. Não é assim? Você não recebe uma lista de coisas que não pode mais fazer? É, mas tem essa lista também. Tem essa lista e ela não é, gente, uma obrigação. Ela é um convite para uma vida nova e realizada, naquele que é a fonte de verdadeira satisfação para nós, Deus. O Deus que conhece o teu coração está esta noite aqui.
E eu queria nesse momento, já no final deste culto, perguntar se tem uma pessoa aqui que deseja oração pela sua vida. Ao ouvir essa palavra e refletir sobre o que Deus tem falado com você, você percebe que precisa de Deus. Precisa de Deus para, quem sabe, experimentar uma mudança no seu coração. Uma mudança para viver agora uma vida nova, para viver uma expectativa nova do que Deus te oferece aqui, da vida maravilhosa que Deus te oferece, e que não é necessariamente uma vida de riquezas, de prosperidade, talvez de saúde, de lugares de destaque nesse mundo, mas é uma vida feliz, porque o teu coração encontra repouso nele. E você, ao ouvir isso, você quer oração. Está vindo uma pessoa, se você quiser vir, venha também, venha agora. Venha, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso de um novo rumo, pastor. Eu preciso que Deus me ajude a me reorientar de novo, a me encontrar de novo. Eu me sinto perdido, Deus, sem rumo, caminhando sem direção. Eu me sinto tateando como se no escuro. Eu preciso encontrar Deus de novo, pastor. Meu coração clama por Deus de novo. Eu sou aquele salmista do Salmos 42, como um servo andando, gritando por água. É assim que a minha alma está desejando Deus, sedenta de Deus, clamando por Deus, pastor. Vem agora em nome de Jesus, saia de onde você está. Talvez você esteja experimentando dias de tentações, ciladas que Satanás tem colocado no teu caminho, falsas pistas, falsos amores tentando seduzir você, e você está se balançando, percebendo o teu coração aos poucos sendo tragado. Corra para Deus. Ele é especialista em consertar corações. Ele pode dar um jeito no teu coração. Venha em nome de Jesus agora, saia de onde você está. Já temos muitas pessoas aqui à frente, mas você pode vir também, receber a oração por você, viver um novo dia, viver uma nova história, viver um novo começo. Amém. É assim que você vai agir quando Deus recalibrar o teu coração. É assim que você vai proceder quando o teu coração for reorientado para Deus, para a tua verdadeira fonte de alegria. Nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Tem alguém aqui se reconciliando? Se estiver, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Temos um irmão, um senhor está se reconciliando. 2 pessoas. Temos uma senhora aceitando Jesus. Glória a Deus. 3 pessoas se reconciliando. Meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor. O céu já está em festa, então a gente pode emendar essa festa, né? É lá e aqui ao mesmo tempo. Aleluia. Deus bendito, Tu conheces o coração, Senhor. Nós aqui no mundo dos homens dizemos que o coração é terra que ninguém anda, mas o Senhor anda nessa terra. O Senhor conhece o coração. Tu sonda corações, Deus.
Tu estás aqui esta noite falando conosco. Deus, olha a tua igreja. Nos ensina a te amar como devemos amá-lo. Nos ensina a te querer, Deus, como devemos. Nós somos tão iludidos, Deus, com as coisas dessa vida, com os falsos amores, falsos deuses. O nosso coração é tão ingênuo, Deus. E às vezes ele busca desesperadamente coisas aqui que só podem ser encontradas em Ti, Senhor, na Tua presença. Eu oro por esses irmãos que estão aqui à frente, se reconciliando. Eu oro por esta senhora que está confessando o Teu nome como Salvador. Receba Teus filhos, Deus, com um grande abraço de graça e amor, como Tu fazes com todos os filhos que chegam à Tua casa. Eu Te agradeço por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença. No nome santo de Jesus, a igreja diga amém.